Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa tarde, nessa noite de sábado, celebramos a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a noite da ressurreição, é a noite de Páscoa por excelência. É uma noite que é a mãe de todas as noites, é a vigília que é mãe de todas as vigílias. Por quê? Porque nós celebramos a ressurreição de Cristo. Então é uma celebração mais longa, uma celebração que se inicia com a bênção do fogo, depois se crava o círio, se acende o círio que é sinal de Cristo ressuscitado, se canta o Exultate, onde a igreja se alegra pela ressurreição de Cristo, onde depois se entra, se faz memória da Páscoa, no Antigo Testamento. Geralmente a primeira leitura é o texto tirado do livro do Gênesis, onde se tem a Páscoa da criação, é do caos que Deus tira a criação. Depois o sacrifício de Isaac, depois a Páscoa do Êxodo, onde Deus liberta o seu povo, onde o seu povo passa pé enxuto pelo mar, onde o seu povo é libertado por Deus. Páscoa é passagem, é Deus que passa libertando o seu povo. Depois nós temos a narrativa dos profetas, da Páscoa nos livros proféticos, e por fim nós temos o Evangelho, onde nós escutamos um texto da ressurreição de Cristo. E esta noite, na Vigília Pascal, será lido o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, dos versículos de 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão." Amados e amadas de Deus, é um texto bonito, um texto denso, profundo, que narra a ressurreição de Cristo. Os guardas estão tomando conta do sepulcro. E quem é que vence os guardas? O anjo do Senhor. As mulheres, a mulher que por si representava nesse tempo a fragilidade, através do anjo, elas vencem os guardas. O anjo do Senhor, na sua luminosidade, remove a pedra. O Senhor está ressuscitado, o Senhor está vivo. Os guardas ficam como que mortos, aqueles que eram símbolo de poder, símbolo de força, ficam como que mortos. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Aquilo que era símbolo da força, os guardas, a pedra que fechava o túmulo, o anjo do Senhor remove. O anjo é apresentado aqui. Ele é um personagem divino, é apresentado na sua luminosidade. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram
com medo do anjo, que tremeram e ficaram como que mortos. O Senhor vence, e vence como? Através do seu anjo, aqueles que eram sinônimo da força, agora estão como que mortos. E então o que o anjo diz às mulheres? Não tenhais medo, vençam o medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou como havia dito. As mulheres vão ao sepulcro de madrugada, vão procurar o corpo de Jesus. Mas o corpo de Jesus não está ali. Jesus não está ali. Ele ressuscitou. Ele está vivo. A vida venceu a morte. Ele está ressuscitado. Ele está vivo. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Vejam o lugar. O sepulcro está vazio. O sepulcro vazio, aqui não quer dizer roubar o corpo do Senhor, não. O sepulcro está vazio porque ele ressuscitou, porque ele está vivo. E as mulheres agora, elas devem fazer o quê? Elas devem contar aos discípulos, elas devem levar a notícia aos discípulos. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai à vossa frente na Galileia. Quer dizer, onde é que os discípulos deverão encontrá-lo? Na Galileia. Lá o vereis. Na Galileia, os discípulos vão encontrar o Senhor ressuscitado. E as mulheres então partiram depressa do sepulcro. E como é que elas se encontravam? Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Medo mais alegria, uma mistura de medo e de alegria. E agora elas têm então uma aparição do Senhor ressuscitado. Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram diante de Jesus, abraçando os seus pés. Elas têm uma aparição do Senhor ressuscitado. E Jesus agora diz para elas: não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá me verão. Os discípulos são chamados irmãos de Jesus. Amados e amadas de Deus, esse é o grande anúncio dessa noite. Ele ressuscitou, ele está vivo. A vida venceu a morte. A Páscoa no Antigo Testamento era passagem do Senhor libertando o seu povo no Êxodo. Era isto que os judeus celebravam todos os anos, na ceia pascal. Agora, para nós cristãos, a Páscoa é o Senhor que passou da morte para a vida. O Senhor que ressuscitou, está vivo no meio de nós, está ressuscitado. O sepulcro está vazio, as mulheres se encontraram com o Senhor ressuscitado, os apóstolos se encontraram com o Senhor ressuscitado. Ele está ressuscitado, ele está vivo. A sua ressurreição toca a vida de cada um de nós. A sua ressurreição toca a todos nós. Por que toca? Porque no batismo nós fomos inseridos na morte e ressurreição do Senhor. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Cristo. De forma que nós já trazemos a vitória de Cristo em nós. Por isso a noite pascal é noite batismal por excelência. Por quê? Porque o batismo é isso, é morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Então, nós já trazemos em nós a vitória de Cristo. Celebre com alegria a Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. Deixe que a alegria pascal encha o seu coração. Deixe que a esperança que nasce da ressurreição esteja sempre presente na sua vida, na vida da sua família, na vida da nossa sociedade. Uma feliz Páscoa para você, para sua família, para todos nós.